E aí galera, beleza? Vamos que vamos de aula de história. E a gente vai começar hoje falando, na verdade, de um assunto que a gente já começou lá no outro vídeo, que falando dos antecedentes da Reforma Protestante, uma reforma religiosa das mais importantes na história do mundo que nós conhecemos, né? Para entender um pouco disso, vamos só relembrar um pouco do que a gente falou na semana passada, na aula passada. Falamos de alguns movimentos antecessores já de disputas no espaço religioso do poder dessa igreja, como o Cisma do Oriente, em 1054, né? Depois temos o movimento dos cátaros, um movimento contrário à igreja católica. Temos depois um movimento, né, interno da igreja de reformista, que são as ordens mendicantes, como a de Francisco de Assis. Depois vamos ter um outro cisma do Ocidente, que é um movimento, uma disputa política, em que chega a ter um momento que a igreja católica chega a ter 3 papas. Diante disso, a gente vai ter alguns movimentos, esses sim, movimentos pré-reformadores, porque eles começam a movimentar esse pensamento de questionar algumas práticas que a igreja católica vivia fazendo. E aí você começa primeiro com Pedro Valdo, depois você vai ter um movimento de John Wycliffe na Inglaterra, e depois John Hus na região da Boêmia, lá onde hoje seria a República Tcheca ou Eslováquia, que na época pertencia ao Sacro Império Germânico Alemão. Bem, com a John Hus queimado na fogueira, parece que deu um calou-se, a igreja continua firme e forte na sua passada de unidade. Mas na verdade não é isso que acontece, gente. O descontentamento, né, de várias camadas sociais com a igreja é cada vez maior. Bem, vamos lá. Primeiro fator, que é um fator extremamente importante, porque aí a gente vai entender porque os outros precursores não conseguiram e Martinho Lutero vai acabar conseguindo, esse monge agostiniano alemão. Primeiro momento é se entender isso aqui, a insatisfação de reis e príncipes com o poder da igreja, poder político, e a intervenção dessa igreja em assuntos políticos. A igreja não só tinha um grande poder, né, como também desde a Idade Média era um senhor feudal, um suzerano, né, de muita gente, e mais ainda ela tinha um poder de intervir, né, em muitos assuntos políticos de outros príncipes e de outros reis. Então isso já cada vez mais é criando uma certa insatisfação na maioria desses monarcas. Tanto é que quando a gente falou lá do cisma do Ocidente, é uma disputa de príncipes e papas, né? E aqui cada vez mais isso fica bem forte. Havia mais outros 2 grupos sociais que têm um debate muito forte com a igreja. Um são a burguesia, porque a burguesia, lutando pela questão do lucro, enfrentava a resistência da igreja contra a usura, contra o empréstimo de dinheiro a juros. Ainda se falava do preço justo. A igreja católica ela não permitia o enriquecimento de alguns grupos, e aí havia uma preocupação, tipo assim, a igreja rica e a gente que não pode ficar rico, né? E ainda por cima, vai ter também a questão dos camponeses, que viam a sustentação. Alguns eram servos, né, que serviam dentro dos feudos da igreja católica apostólica romana. Bem, o segundo ponto, a corrupção moral e a ostentação da igreja. Uma igreja extremamente rica e poderosa, tanto é que ela é uma das mecenas lá do Renascimento Cultural Europeu, né? Alguns artistas são pagos em ouro, muito bem pagos pela Igreja Católica, para fazer suas pinturas, suas esculturas, né? As estruturas do Renascimento Cultural Europeu. Tirando aquelas famílias burguesas, a Igreja Católica está ali entre os grupos dos mecenas mais poderosos. Outra questão, a corrupção moral. Havia padres, havia prostitutas de padres, né? Mulheres que estavam ali para atender só as questões sexuais dos homens que tinham, na verdade, feito seus votos de castidade pela igreja. Então a gente via toda essa questão moral, né? Se hoje no século XX e século XXI a Igreja Católica enfrentou a crise com a questão da pedofilia, né, e até dos casos de homossexualidade no seio da igreja, né, isso eu estou falando, né, na crítica da questão interna da igreja, nos sacerdotes,
nesse período da reforma a gente vai ver essa questão muito forte, né, de ter dentro da própria cidade de Roma várias moças que trabalhavam nesse grupo de prostituição, atendendo somente a padres. Bem, fora que também havia um questionamento que eu nem coloquei aqui, que é um questionamento sobre a educação desses padres. Alguns dos padres, principalmente os que atendiam os mais pobres, chegavam alguns a serem analfabetos, não sabiam nem ler, né, e escrever. E aí você entra na questão, por exemplo, se a igreja, que era detentora do conhecimento da Bíblia, e ela fechava isso à sua mão, tanto separando entre o mundo, entre clérigos e leigos, né, como que você podia ouvir um padre que não sabia o que estava falando, né? E aconteceu muito disso. A igreja tinha ainda alguns padres que não tinham conhecimento muito raso ou nenhum, né? E isso é outra crítica que vai haver contra a igreja. Bem, aqui tem duas críticas também muito fortes. Uma é a prática de simonia, que era a venda dos cargos eclesiásticos, né? Principalmente os cargos maiores do alto clero, eram feitos por partidarismos, por acordos políticos e alguns por questões financeiras. Então o cara não chegava a ser abade cardeal, não pela capacidade espiritual dele, ou pela capacidade pelo menos intelectual sobre a Bíblia, mas sim a capacidade que ele podia trazer de novos acordos políticos ou de muito dinheiro aos cofres da igreja. E por último, que vai ser a grande guerra do Martinho Lutero, que é a venda de indulgências, em que a igreja vendia documentos em que você poderia ter o perdão dos seus pecados, ou até de um parente seu que já tivesse morrido, né, através das indulgências, que fazia com que isso a pessoa tivesse direito ou ao purgatório, ou até sair do purgatório para a salvação. Essas indulgências foi a grande batida de Lutero, que era totalmente contra essa venda de indulgências, principalmente aos grupos mais pobres, e foi aonde que ele enfrentou, né, todo o sentimento de aviação da Igreja Católica. Lembrando que Lutero, quando ele vai fazer esse rompimento, quando ele faz as 95 teses, há uma discussão, alguns dizem que ele não colocou, que foram seus alunos que colocaram, outros dizem que ele coloca. Martinho Lutero tem um histórico de grande luta contra o seu próprio chamado vocacional à igreja, ao celibato, ao sacerdócio. Né? Lutero ele vai fazer um voto, porque ele faz um voto num dia que estava tendo vários relâmpagos, relampejando bastante, e aí ele vai fazer um voto que se ele saísse vivo dali, ele colocaria a sua vida a serviço da igreja. E assim ele toma a decisão e faz contrária à decisão do seu pai, que queria que ele fosse advogado. Como teólogo, ele vai se transformar num dos maiores teólogos, professor naquele seminário de Wittenberg, e é lá que ele vai colocar as 95 teses. No começo, o que Lutero quer, na verdade, é que a igreja reconheça os seus erros e se conserte, né? Só que ele depois vai descobrir que, na verdade, aquilo que ele considerava erro, a igreja não considerava. E aí vai ter o grande debate entre Lutero e a igreja. Claramente, Lutero vai ser protegido, por quê? Principalmente pelaquela lacuna lá de cima. Reis e príncipes insatisfeitos com o poder que a igreja exercia. E com isso, vai dar espaço a Lutero ter não só a sua forma de pensar, abrir espaço para essa pregação, essa nova pregação, de uma nova forma de servir a Deus, uma nova forma de liturgia, como também ele vai encontrar proteção, porque a igreja chama ele a renegar tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele afirma nessas preleções dele. Bem, tá dando para entender até aí? E aí que vai entrar a figura de um príncipe da Saxônia, né, que vai proteger a vida de Martinho Lutero até que ele faça a tradução da Bíblia para o alemão. Lembrando também que a igreja, outra crítica, tá, que não está aqui, mas é uma crítica também que vai ser a grande mudança na reforma, é que essa Bíblia ela só estava em latim, a língua da igreja, né? As missas eram em latim. Então, a população em si ela não tinha acesso à Bíblia, ao livro sagrado. E aí Martinho Lutero vai fazer, por exemplo, a tradução da primeira Bíblia alemã, para a língua alemã, né? E aí ele vai passar por algumas situações, né? Tem um filme muito legal feito pela Igreja Luterana chamado Martinho Lutero, tá? Vocês encontram no YouTube, que é um filme muito legal que conta toda essa história de ação, desde o chamado dele até, né, o rompimento dele com a igreja,
mas isso não cabe a gente pensar aqui agora, porque a gente está pensando principalmente nas questões da reforma. Bem, vou parar esse vídeo. No outro vídeo a gente vai estar falando em si o que muda com a reforma protestante. Beleza? Valeu!